Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Bruno Palma aqui. E galera, hoje eu vou trazer um assunto bem interessante relacionado a esta bancada na areia, ao cultivo hidropônico na areia, que é uma dúvida que eu vi que ela se tornou bem frequente. Com o passar do tempo eu vou trazer aqui vários vídeos sobre esse tipo de cultivo. A gente está iniciando os estudos, iniciando os cultivos, então conforme a gente for aprendendo, for praticando, estudando, vou trazendo mais conteúdos para vocês, mas no decorrer estarei trazendo aí algumas dúvidas. E hoje eu peguei uma dúvida que foi muito recorrente, que é a respeito do tempo de irrigação, o tempo de gotejamento. O pessoal perguntou bastante de quanto em quanto tempo eu vou estar ligando a bomba, quantos minutos fica ligado, quantas vezes no dia. Então é uma dúvida bem frequente e o vídeo de hoje vai ser especial sobre esse assunto, beleza? Bom galera, o interessante é que não se tem um padrão, não se tem uma regra para isso. Existem alguns fatores, alguns detalhes, e eu vou trazer aqui para vocês 5 fatores que são determinantes para que você defina quanto em quanto tempo que você vai estar acionando a bomba, fazendo esse gotejamento. Às vezes pode ser que eu faça uma configuração aqui e o meu vizinho que está aqui do lado, mesmo clima, vai cultivar a mesma cultura, ele vai ter que fazer um gotejo um pouco diferente, acionar mais ou menos vezes, por conta de alguns pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. E hoje eu vou trazer aqui para vocês esses detalhes, que é para te ajudar na hora que você montar a sua bancada, você ter uma boa noção aí como você vai estar fazendo esse acionamento ali da bomba, esse gotejo. Começando por um dos fatores que eu acho que é muito importante em relação a isso, que é o sistema de drenagem. Se você acompanhou o vídeo passado que eu fiz sobre a montagem, aqui o passo a passo dessa bancada, você viu que eu fiz um sistema de drenagem. Como que foi feito esse sistema? Na parte de baixo ali, por cima da telha, eu coloquei argila expandida, pode ser colocado pedra brita ou qualquer outro tipo de pedrisco, de cascalho, e por cima uma manta de bedim. E depois vem a areia. Então eu fiz um sistema de drenagem. Algumas pessoas optam por fazer uma bancada na areia e não tem esse sistema de drenagem tão bem elaborado, Por cima da telha tem o plástico, por cima do plástico já vem com a areia. O que acontece? Nesse caso, a pessoa que não fez ali esse sistema de drenagem, a areia vai ter uma retenção muito maior de líquido, de solução nutritiva. Então com isso, o sistema ali, o acionamento do gotejo, ele acaba sendo bem menor. Se eu pegar aqui o meu, que a gente fez um sistema de drenagem, a nossa irrigação aqui, o gotejo, ele vai ter que ser feito com mais frequência por conta dessa drenagem. Tá? Então, começando por aí, depende muito como é que você fez aqui a parte ali de baixo, ali, debaixo da areia. A areia está direto na telha ou você fez um sistema de drenagem ali? Tá bom? Então começa por aí. Então por aí você já pode ver que vai ter uma diferença muito grande, Quando você não faz a drenagem, essa areia ela acaba retendo muita água. Pode ser que uma única vez que você aciona o sistema, que você faz o gotejo, já é o suficiente para ficar de um dia para o outro sem nenhum problema. Já no meu aqui, que eu fiz a drenagem, acontece que a areia ela acaba secando mais rápido. A drenagem vai acontecendo, a água vai retornando para o reservatório. Com isso eu tenho que acionar com mais frequência aqui o gotejo, tá bom? Então, começando por aí. Um segundo ponto bem importante, a declividade, ou seja, a caída. Qual foi a porcentagem de queda que você fez aqui na sua bancada? Essa minha aqui, ela está com uma média de 3 a 5%, ok? Como eu fiz o sistema de drenagem ali por baixo, essa declividade da bancada não vai ter muita importância no meu caso. Se eu fizer com 3%, ou com 5%, ou com 7%, a drenagem ela vai acontecer basicamente da mesma forma. Só que a pessoa que fez a bancada e colocou a areia direto por cima da telha, a inclinação vai ter uma relação muito importante nisso, Então tem pessoas, eu já vi casos na internet que a pessoa basicamente fez a bancada reta. Basicamente não tem nenhuma drenagem ali, então vai ter uma retenção muito grande de líquido. Tem pessoas que faz com 2%, já vi com 3% ou com 5%. Então quanto maior você fizer a queda, mais essa drenagem vai acontecendo. Mesmo que você não fez um sistema de drenagem por baixo, mesmo que a areia esteja direto na telha, mas tendo uma caída, tendo uma declividade,
vai acontecer essa drenagem, né? Mesmo com a areia ali, digamos assim, chapada na telha, essa drenagem ainda vai estar acontecendo. Então o desnível que você fez, a declividade também vai influenciar, né? Quanto mais reto tiver a telha, mais água vai estar ali, né, sendo absorvida pela areia, mais água vai estar sendo retida e você vai precisar ligar menos o seu sistema. Quanto mais caída tiver, mais a areia vai estar secando, essa água vai estar voltando ali, no caso, para o reservatório, e você vai fazer uma irrigação um pouco maior. E o terceiro ponto, que é importantíssimo também, é o clima. Pode ser que você copie a minha bancada, você faça igualzinho o que eu ensinei no passo a passo, no vídeo anterior, você monta aí na sua casa uma cópia, exatamente como a minha. Mas dependendo da região do Brasil que você está, já vai dar uma diferença, né, muito grande nessa questão do tempo de acionamento. Tá? Então, uma pessoa que está numa temperatura de 25 graus é diferente de alguém que está 35. Está 30 graus numa região, na outra está 40. Então, isso vai fazer uma diferença, porque o clima, o sol, né, o calor, ele vai influenciar, ele vai estar em contato ali com a areia, vai ter a evaporação, vai estar secando aqui a parte de cima da areia, né? Então isso vai acontecendo, a planta vai absorver mais água também, então tudo isso, né, o clima ele vai ser muito determinante aí também para o tempo que você vai estar ligando e desligando aqui o seu sistema de gotejo. Outro ponto muito importante é a quantidade de areia que você colocou aí na sua bancada. Quantos centímetros de areia você colocou? No meu caso aqui, a gente utilizou em torno de 7 centímetros apenas de areia, até por conta que é uma bancada pequena e eu não quis forçar muito na questão da estrutura, né, dos cavaletes. Então o sistema fica muito pesado, é muita areia. Quando, né, ela está molhada, então encharcada, esse peso aumenta muito mais. Então 7 centímetros, assim, no meu entendimento, é mais do que suficiente para poder produzir aí a maioria das hortaliças, né, que a gente produz aqui na hidroponia. Então eu fiz com 7 centímetros. Agora, por exemplo, uma pessoa que fez uma bancada, mas ela usou 15 centímetros, por exemplo, de areia, essa pessoa vai ter uma preocupação menor ainda com a questão do gotejo, do acionamento, né? Quanto mais areia você tiver, maior vai ser a retenção de água, maior vai ser a retenção de solução nutritiva. Então isso também é muito, né, determinante aí para nos dizer, né, a quantidade de vezes que vai ter que ser acionado ou não o sistema. Bom, e para finalizar, acho que o quinto ponto bem importante, e foi uma coisa que aconteceu aqui comigo, né, eu pude perceber logo nas primeiras mudas que eu coloquei, o tamanho da muda que você coloca ali na areia, ela também vai determinar o tempo de acionamento que você vai ter que fazer. O que aconteceu no meu caso? Eu acabei utilizando umas mudas muito pequenas. Eu tinha algumas mudinhas que eu estava produzindo, mas elas estavam ali em torno de 12 dias, mais ou menos 15 dias. Eram umas mudinhas muito pequenininhas ainda. Basicamente elas estavam começando a soltar a raiz ali da espuma fenólica. Então o que aconteceu? Quando eu coloquei as mudas aqui no sistema, eu iniciei ali, a minha ideia seria fazer, né, o acionamento de 2 a 3 vezes no dia. Só que eu percebi que esse tempo estava sendo pouco, né? Eu estava acionando poucas vezes, por conta das minhas mudas serem muito pequenas e elas ainda não terem muita raiz. Então a parte de cima ela estava secando aqui da areia, né? E como ainda não tinha muita raiz, a planta também estava secando e eu comecei a perceber, né, a espuma fenólica estava secando e eu comecei a perceber algumas mudas murchando. Então com isso o que eu tive que fazer? Aumentar esse tempo de acionamento, vamos dizer ali, o pulso, né? Quantas em quantas vezes que eu aciono o sistema de gotejo. Então eu fui aumentando, eu comecei a ligar ali 5 vezes por dia, fui fazendo um teste, né? Mas foi muito determinante isso, o tamanho da muda, por eu ter colocado uma muda muito pequena, isso influenciou, né? Então eu tive que estar acionando mais vezes. No começo eu acabei acionando uma vez por hora, então a cada hora eu estava acionando uma vez ali a minha bomba, durante 15 minutos, porque o timer que eu estou utilizando é o temporizador analógico, né? Então ele funciona de 15 em 15 minutos. Então a cada hora eu estava ligando 15 minutos, mas apenas pelo fato de eu ter colocado mudas muito pequenininhas ainda, e elas não tinham raiz suficiente para chegar ali, nem na metade ali, né, da areia. Conforme a planta for crescendo, a raiz mesmo ela já vai buscando a água, ela vai procurando a umidade. Então vai chegar um momento que eu vou poder acionar aqui em torno de 2 vezes, por exemplo, no dia. Então eu vou diminuir bastante, né, esse acionamento. Tá? Então é
uma preocupação que você tem que ter também. Se for colocar a mudinha muito pequenininha, provavelmente você vai ter que estar fazendo um acionamento maior. Se você já pegar uma muda legal ali, uns 20 dias, por exemplo, uma muda bem interessante, com bastante substrato, ou que seja na espuma fenólica, mas com bastante raiz, né, provavelmente você já vai diminuir bastante aí, né, essa quantidade de vezes que você tem que acionar, né, que você vai ter que ligar o seu sistema aqui de gotejo. Bom, pessoal, por fim é isso. Eu só quis trazer para vocês aqui algumas situações, né, alguns pontos que são muito determinantes, né, que vão dizer aí a quantidade de vezes que você tem que ligar e desligar o seu sistema de gotejo, né, na sua bancada na areia. Então eu já vi muitas pessoas, às vezes, até em vídeos, né, comentários de outros vídeos, de outros canais, às vezes a pessoa comentando: ah, você está acionando muitas vezes o seu sistema, aqui eu só ligo uma vez, eu só ligo 2 vezes no dia, né, e às vezes a pessoa ali liga 3, 4, 5 vezes, e eu já vi comentários do tipo, mas é que existem muitos pontos, né, pessoal, então a gente tem que entender isso, a forma com que a bancada foi montada, o sistema de drenagem, o clima, as mudas, né? Então todas essas situações que eu trouxe aqui para vocês, elas vão determinar, né, o tempo que você precisa estar acionando, de quanto em quanto tempo, né? Então você vai ter que estar analisando. O meu aqui eu estou observando, é a planta que vai dar essa resposta. Eu coloquei as minhas mudas, fiz ali uma configuração, comecei a observar que a areia estava secando, então você tem que fazer esse teste manualmente mesmo. Vem na sua bancada, tira um pouquinho da areia, vê se ela está ficando úmida ou se é só por cima que está secando, né? Você vai fazendo esse monitoramento. A planta ela vai te dizer, se você vê que ela está murchando, está faltando água, né? Dá uma cavucadinha ali com a mão, se está muito seca, você está cavucando e essa areia está muito seca, tá faltando água também, né? Então, assim, qual que é o meu ponto que eu quero chegar aqui? Eu estou conseguindo chegar. A parte de cima da areia seca, e ela vai ficar seca mesmo, até o sol vai secando, né? Natural. Porém, assim que eu cavuco um pouquinho, questão de 1 centímetro, a areia já está molhada, já tem uma umidade. Eu acho que isso é um ponto interessante, né? No meu ver, se tiver muito molhado, muito encharcado, acredito que isso não seja tão interessante. A gente pode ter problemas, por exemplo, como fungo, né? Com fungos, daqui a pouco pode começar a aparecer até lodo, alga por cima da areia, porque é muita umidade, muita luz, muito sol. Então, assim, no meu entendimento, eu acho que o ideal, e pelo menos é o que eu quero chegar, né, nesse equilíbrio, estou conseguindo até o momento, é o que? A parte de cima seca, porém, uma camadinha ali de 1 centímetro para baixo, a gente já encontra a umidade. Para mim, né, até o momento eu acredito que esse seria o ponto ideal. E você vai encontrar esse ponto ideal fazendo testes, tá? Não tem como eu dizer para você, aciona uma vez, aciona 2 vezes, aciona 3, aciona 5, não tem como. Depende muito de todos esses fatores que eu passei aqui para você, tá bom? O importante é você fazer os testes, vai fazendo ali os estudos, vai testando, vai observando a planta, vai fazendo com a mão, manual, faz uma covinha, vai observando a umidade ali e você vai encontrar um ponto de equilíbrio ali bem legal. Beleza? Então, atualmente aqui, até o momento, eu estou acionando a cada hora, eu faço ali o gotejo, só que daqui a pouco, as mudas crescendo, eu já vou começar a acionar menos. Acionar a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas, quem sabe chegar ali mais ou menos acionando em torno de 2 vezes no dia, é o que eu espero daqui para frente. Quando as mudas estiverem bem grandes, as plantas já estiverem grandes, essa raiz já vai estar grande, já vai estar buscando a umidade, então eu posso diminuir bastante ali, né, o acionamento aí da bomba. Beleza? Bom, então é isso, galera. Espero poder ter ajudado vocês aí. Você que quer montar a sua bancadinha aí na areia, tem um vídeo passo a passo mostrando detalhadamente como montar esse pequeno projetinho aqui. Vou deixar o vídeo aqui no final aí para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que depois eu faço novos vídeos aí respondendo vocês. Um abraço e até mais.